Shalom, pessoal, graça e paz. Estamos aqui para mais uma aula do módulo Segredo do Jejum de Ativação. Aqui quem fala é o apóstolo Valder. Quero agradecer a Deus pela vida de cada aluno, cada irmão, cada inscrito no canal. E hoje estamos na aula 3, onde nós vamos falar sobre as 3 coisas que o jejum faz. Tá? Então, hoje a gente vai estar abordando, nesta ministração, as 3 coisas que o jejum ele realiza, o que ele faz. Primeira coisa que o jejum faz é dobrar o nível de autoridade. A gente tem vários exemplos bíblicos onde fala de ativação, de ministrações debaixo da autoridade após o jejum. A gente tem um exemplo de Jesus, que só começa o ministério após o jejum de 40 dias. Então, a gente hoje vamos abordar alguns exemplos bíblicos, tanto dos profetas como de Jesus, nessa rápida ministração. E a primeira coisa que o jejum faz é dobrar o nível de unção. Uma das chaves para você dobrar o nível de autoridade, é você praticar o jejum. O jejum não só faz bem para a saúde, como também ele aumenta até 100 vezes mais o nível de autoridade que está sobre o teu ministério, sobre a tua vida, sobre a igreja. Se você fizer uma análise na igreja que jejuma e a igreja que não jejuma, a igreja que tem grupo de intercessão e a igreja que não tem grupo de intercessão, você vai perceber a diferença entre as duas igrejas. Então, a igreja que pratica o jejum, ela é uma igreja que possui um alto nível de autoridade. Tá? Outra coisa que o jejum faz, segundo princípio que o jejum ele nos proporciona, é o controle do espírito sobre a carne. Então, Paulo, ele mostra vários exemplos bíblicos que quando nós alimentamos nosso espírito, nós vencemos a carne. Paulo fala de uma luta constante, escrevendo a igreja dos Gálatas e a igreja de Romanos, Paulo fala a respeito desta luta. Então, existe uma luta constante entre a carne e o espírito. Então, o jejum, ele ajuda a trazer o controle do espírito sobre a carne. Terceira coisa que o jejum faz é aumentar ou dobrar o nível de unção. A gente vai ver na vida de Jesus, quando Jesus ele começa o seu ministério, a Bíblia diz que Jesus ele entra no deserto cheio do Espírito Santo, ele vai até o Jordão, ele recebe a transferência de unção, a imposição de mãos do profeta João Batista, e ali a Bíblia diz que Jesus sai dali, é conduzido para o deserto, pelo Espírito Santo, para ser provado, tentado pelo diabo. Então, a gente percebe que Jesus, no capítulo 4 de Lucas, no versículo de número 1 ao verso de número 14, que é o texto base para esse assunto que eu estou falando, ele vai falar que Jesus entra cheio do Espírito Santo no deserto e sai debaixo de poder, de virtude. E voltou Jesus cheio de virtude e poder por toda a Judéia, curando os enfermos, expulsando os demônios e operando sinais, prodígios e maravilhas. Então, se você for ver, você vê que o jejum ele também dobra o nível de unção. Então, são essas 3 coisas que o jejum ele realiza, ele faz. Primeiro, ele dobra, aumenta o nível de autoridade. Segundo, ele traz um controle do espírito sobre a carne. E terceiro, ele aumenta o nível de unção. Ele dobra até 100 vezes mais o nível de unção. Então, a gente tem um exemplo de Jesus, tá? Quando dizem que existia casta de demônios que só se saía por meio de jejum da oração. Esse é um dos exemplos bíblicos em Mateus capítulo 17, versículo 21, onde Jesus dá uma chave para os discípulos, ensinando que o jejum ele dobra, aumenta o nível de autoridade. Então, esse é o segredo, porque muitas igrejas, muitos homens de Deus, eles não carregam alto nível de autoridade, porque não praticam o jejum. O jejum, ele não é uma prática, posso dizer assim, ele não é uma prática que possa ser
é praticado de vez em quando, ou por tempo indeterminado, você pratica agora e passa um bom tempo sem praticar, não. O jejum ele tem que ser uma prática constante na vida de todo homem ungido, de todo ministro, ele tem que ser uma prática constante da igreja, tá? Sem o jejum não existe poder, sem jejum não existe autoridade, sem jejum não tem sensibilidade espiritual, sem jejum não tem domínio do espírito sobre a carne. Então o jejum, ele é uma arma que o Senhor entregou à igreja e é uma ferramenta aonde ela tem que ser utilizada constantemente pela igreja sobre a face da terra. O jejum é uma ferramenta poderosa, tá? Não só para dobrar a unção, não só para trazer controle do espírito, como também para aumentar o nível de unção. O jejum, ele não só faz bem para a saúde, como também ele traz ativações no espírito. Amém, queridos? Então, Jesus está dando um exemplo em Mateus 17, 21, quando os discípulos voltaram constrangidos, porque eles não conseguiram expulsar o demônio. Em outras palavras, Jesus estava ensinando sobre níveis de autoridade. O nível de autoridade deles estava muito baixo. Os demônios não respeitavam eles, porque ali não era um demônio qualquer, ali era uma casta, era uma legião de demônios. E para se dar no mundo espiritual, é necessário carregar autoridade. A autoridade, ela vem por meio de conquista, tá? Por meio de santificação, por meio de oração, consagração, jejum e busca perante o Senhor, tá? Então, Jesus está ensinando para a igreja e para os discípulos que existem demônios que a gente só vai ter autoridade se a gente viver em oração e jejum. Se a gente não tem uma vida de oração e jejum, a gente não vai carregar esse alto nível de autoridade. E também não vamos ter esse autocontrole do espírito sobre nossa carne, como também não vamos ter uma unção pesada, dobrada sobre nossa vida, tá? Então, o jejum não só aumenta o nível de unção, como também ele dobra a unção sobre nós, junto com a ministração. Quando você tem uma vida consagrada, de jejum e oração, e você aprende a liberar a unção, você dobra essa unção sobre você até 100 vezes mais, tá? Temos também um exemplo de autoridade baixa, de baixo nível de autoridade, e também de alto nível de autoridade. Mateus 17, 21 fala do alto nível de autoridade sobre demônios por meio do jejum, e Mateus 17, 19 e 20 fala sobre, desculpa, gente, é cansaço, o baixo nível de autoridade por falta de jejum, tá? Já em Gálatas, capítulo 5, versículo 24, o apóstolo Paulo, ele ensina e revela por meio do jejum, que o jejum traz a autoridade, ou ele traz a crucificação da carne. O espírito, ele, por meio do jejum, ele crucifica a carne. Paulo está falando que, em outras palavras, que ele traz o controle sobre a carne, tá? E se você for ver, Paulo diz que aquele que anda no espírito jamais vai satisfazer as concupiscências da carne, o desejo da carne, tá? Então, gente, o nível de autoridade, ele dobra 100 vezes mais, pode chegar até 1000 vezes mais por meio desse jejum. Também, gente, o jejum é uma forma de você constranger o coração de Deus. O jejum, junto com a oferta de sacrifício, ele tem poder de inverter decretos. É por isso que no Yom Kippur se pratica o jejum junto com a oferta de cordeiro, tá? Aonde você consegue constranger o coração de Deus. Então, o nível de autoridade, ele dobra 100 vezes mais, tá? Você passa a ter controle sobre a carne, tá? Sobre seus impulsos, por meio do jejum, você consegue controlar os impulsos carnais, tá? E também ele traz o aumento do nível de poder sobre o seu corpo, sobre o teu ministério, sobre a tua igreja, sobre a tua casa, sobre a tua família. Ele dobra, você consegue dobrar por meio do jejum, tá?
Então, apóstolo, qual o segredo para a ativação e para manter o alto nível de poder, de unção e de autoridade sobre minha vida e sobre meu ministério? Oração, jejum e meditação na palavra. Essas são as chaves principais para você manter a unção, a autoridade, tá? E aumentar o seu nível de sensibilidade espiritual. Eu quero te dizer que quando você aprende a controlar seus impulsos carnais e o espírito ele tem um controle sobre a carne, você se torna sensível à voz do espírito. Era isso que os profetas faziam. Eles se isolavam por meio de jejum, oração e meditação na Torá, na lei. Daniel fez. Daniel se isolou por 21 dias. Foi assim que Moisés fez, se isolando por 40 dias no monte. Foi assim que Jesus também se isolou por 40 dias no monte. Foi assim que o profeta Tib Joshua e outros profetas descobriram esse segredo e praticaram. Então, quem descobre esta chave, executa esses princípios, ele vai carregar um alto nível de poder, um alto nível de autoridade, um alto nível de sensibilidade e vai carregar um controle extraordinário do espírito sobre a sua carne. Então, eu quero que você anote isso aí. A oração, o jejum, a meditação na palavra vai fazer com que sua unção ela seja mantida, não só manter, mas como também dobrar a unção, porque cada vez que você está em consagração e você ministra essa unção sai de você e ela volta. A parábola dos talentos ensina sobre isso. Quanto mais você dá, mais você recebe. Então, quando você está debaixo de consagração, que você libera uma porção, ela vem muito maior do que você liberou, tá? E aí é quando você está em consagração, aí é que isso é potencializado, tá? O nível da unção, ele aumenta, ele não só dobra, ele até quadruplica, triplica, 8 vezes mais, 9, 10 vezes mais, 12 vezes mais, 1000 vezes mais, tá? Você consegue dobrar o nível de unção, tá? Você consegue aumentar esse nível, você consegue multiplicar esse nível até 1000 vezes mais por meio do jejum. Não só da unção, como também da autoridade. Amém, querido? Então, anota isso. A oração, o jejum e a meditação, ele não só mantém, como ele aumenta o nível de poder, de unção e de autoridade. E também faz o controle do espírito e traz o alto nível de sensibilidade espiritual. Então, os profetas, eles conheciam essas chaves. Tá? Por isso que os profetas do Antigo Testamento e Jesus ensinou sobre o jejum, a oração, a meditação e o isolamento. Por isso que Jesus trouxe esses ensinamentos para os seus discípulos. Então, querido, tudo isso ajuda, né, no processo de ativação e de treinamento do seu espírito. Quanto mais você se consagra, quanto mais você jejuma, mais controle do espírito sobre a carne você vai trazer. E quanto mais controle do espírito sobre a carne você vai trazer, maior o teu nível de sensibilidade espiritual. Então, essa é a chave. O jejum, ele é a chave principal para controlar os impulsos carnais, tá? E trazer o controle em alto nível do espírito sobre a carne. Se você conseguir trazer o controle do espírito sobre a carne por meio do jejum e da oração e da meditação da palavra, o teu nível de sensibilidade espiritual, ele vai dobrar até 30, 60, 100 e 1000 vezes mais. Tudo isso vai gerar uma ativação espiritual, não só uma ativação, como também isso vai gerar um nível de autoridade extraordinária. Todos verão a diferença. Após este jejum, todos vocês, eu declaro isso na vida de vocês, que vocês verão a diferença deste poder que será liberado, ativado, derramado, aguçado
transferido, liberado sobre a vossa vida. Então, querido, anota isso. O jejum dobra o nível de autoridade. Segundo, o jejum traz o controle do espírito. Terceiro, o jejum aumenta o nível de unção. Quarto, o jejum, ele não só mantém a unção, a autoridade e o poder, como também ele dobra o nível de unção, poder e autoridade, tá? Ele traz o controle sobre os impulsos carnais, tá? O nível de autoridade ele dobra. Você passa a ter controle sobre sua carne e seus impulsos. O nível de unção, poder e autoridade aumenta, tá? E a chave é essa: oração, jejum, meditação e isolamento. Se você deseja ser ativado no espírito, fluir em alto nível, manifestar o poder em alto nível, essas são as chaves secretas que Jesus ensinou aos discípulos e também aos profetas. Deus te abençoe, shalom. Espero você na próxima aula 04, a ministração jejum, módulo segredo, jejum e ativação. Espero você até lá. Se você não é inscrito ainda no canal, na descrição do vídeo aqui você vai ter acesso a todos os conteúdos. Você clica aqui na descrição do vídeo e lá na descrição do vídeo tem um grupo do WhatsApp da escola, do canal. Você clica lá você vai ficar informado de todos os conteúdos, escola, treinamento, postinho, oração, tudo será liberado lá, tá? Se você deseja fazer parte na maior escola de treinamento e ativação do Brasil, você pode entrar em contato pelo WhatsApp aí que está aqui na descrição da tela aí, passando aí agora. Você pode entrar em contato e você fazer sua inscrição. Se você deseja adquirir todos os nossos módulos, são 27 apostilhas, está com preço promocional, você pode estar entrando, adquirindo e ganhando 30 dias de mentoria e treinamento teórico e prático. Espero você, que Deus te abençoe. Um forte abraço. Esse que vos fala é o apóstolo Valder. E eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês, em nome de Jesus. Shalom e todos tenham uma boa noite.